Nesse módulo, a gente vai falar dos minerais do grupo dos piroxênios, tá? Aqui na disciplina, a gente vai só tratar como piroxênio, porque são grupos de minerais aí com variações químicas, tá? Também vai ser aí, né, usado um diagrama ternário, na verdade um diagrama quaternário aí para nomenclatura, tá? Para ver essa variação, tá, de minerais. A exemplo do que ocorre nos feldspatos. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque a identificação da espécie do piroxênio, tá, qual é mesmo ali, muitas vezes só é feita em microscopia ou então em análise química. Isso eu estou falando para rocha, minerais anédricos ou subédricos, muitas vezes em espécimes geomológicas por conta da cor. É possível identificar bem certinho qual é a espécie, mas aqui para a disciplina, tá, a gente não vai conseguir entrar muito nisso, treinar muito o olho, então vamos chamar tudo de piroxênio. Mas tem aí, né, os principais: edempegita, diopsídio, augita, pijonita, enstatita, ferrosilita. E aqui só a indicação de solução sólida, né, que são esses aqui: ferrostatita, silitita, endegita, diopsídio, tá? Então, como características gerais, tá, dos minerais do grupo dos piroxênios, eles são divididos em dois grupos, tá? Os clinopiroxênios vão ser os que vão cristalizar no sistema monoclínico, e os ortorrômbicos ou ortopiroxênios, tá? Vão ter aí como hábitos prismas, tá? Podem ser aciculares ou colunares, algumas vezes são fibrosos. Propriedades físicas, características, vão ter aí nos ortopiroxênios duas direções de clivagem, tá? Aqui nessa direção, né, nesse índice de milho 210, ou então, no caso, os clinopiroxênios 110. Não foquem muito nisso, tá? Saibam, né, para identificar os minerais, mas aqui por foto vai ser muito difícil da gente conseguir identificar, é difícil de achar foto de mineral que evidencie essas clivagens, tá? Geralmente é na micro, mas aí a gente tem um pouco de dificuldade de identificar, né, de orientar a direção para identificar qual é o plano, tá? Mas uma coisa importante é que esses dois planos vão formar ângulos de 90 graus aproximadamente, e isso vai ser uma forma de diferenciar ele de outros minerais que são muito parecidos, que são os anfibólios, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. A dureza é entre 5 e 6, tá? Ou seja, são riscados pelo canivete, riscam o canivete, né? Então a gente não consegue riscar com a unha. Densidade 3,2 a 3,6, né? São minerais máficos. Geralmente são minerais translúcidos, tá? E vão aí apresentar ou tons incolores, né? Ou branco, rosa, acinzentado, verde a preto, mas a cor do traço vai ser sempre branco e o brilho vai ser vítreo. Então eu coloquei aqui, tá? Algumas imagens aqui mais de coleção, tá? De piroxênio. Vejam aqui, mineral transparente, né? Esse tom verde aqui, garrafa, né? O rosa. Esses aqui geralmente são gemas, tá? Eles são usados para fazer lapidação e virar gema, tá? E aqui os hábitos mais comuns, com uma indicação aqui na sua seção basal, tá? Então, se a gente cortar esse mineral aqui, né, e olhar aqui de cima, nós veríamos, tá, os planos de clivagem. Opa! Tá? Mostrando aqui sua intersecção, fazendo esse ângulo que é aproximadamente de 90 graus entre eles. Tá? E isso é uma característica diagnóstica de piroxênio. Então, quando a gente vê rochas, né, com esses minerais prismáticos, bem compridos aqui, tá? A gente começa a desconfiar de piroxênio. E se a gente fizer um corte aqui, ver um corte basal, que a gente chama, tá? Para ver a base do mineral, e a gente tiver, né, planos de clivagem que façam aí 90 graus, a gente tem o piroxênio. Mineral muito parecido com o piroxênio, tá? Eles são do mesma classe dos inosilicatos, por isso que eles são tão parecidos assim. A gente vai ver essa classificação mais tarde, tá? Que vão ter a mesma possibilidade de cristalização em dois sistemas cristalinos diferentes, tá? Os monoclínicos, clinoanfibólios, e os ortorrômbicos, ortoanfibólios, tá? São os grupos dos anfibólios, ou anfíboli, tá? Também é um termo usado para designar um importante grupo de minerais. Os anfibólios têm, acho que, 44 minerais, e os piroxênios têm, acho que, 27, tá? Então, apesar do grande número de minerais, os mais comuns são chamados de hornblendas,
tá? São as hornblendas, bem características de granitos, de rochas metamórficas, tá? Mas aqui na disciplina a gente vai chamar tudo de anfibólio, tá? Então, eles têm aí, né, o hábito também prismático, tabular ou colunar, às vezes fibroso. Variedade de fibrosa vai caracterizar os asbestos, tá, ou amiantos, tá? Lembra aquele grupo de minerais econômicos, né, de minério, tá, que tem essa característica fibrosa. Com propriedade física, né, vai ter aí clivagens boas ou boa perfeita, no caso do ortorrômbico, mas aí vão formar ângulos de aproximadamente 56 e 124 graus. Então, isso vai ser uma característica diagnóstica para diferenciar eles dos piroxênios. Tá? Dureza vai ter entre 5 e 6, densidade 2,9, 3 e 6. Então, na análise macro, piroxênios e anfibólios são bem parecidos. Tá? O que vai diferenciar ele vai ser um pouco o hábito, tá? E esse arranjo, tá? Esse ângulo formado, essa geometria das clivagens. Vão ser minerais transparentes a translúcidos, tá? Geralmente são verde a castanho, azul ou preto, tá? A cor do traço vai ser branco a colorido claro, pode ser um azul acinzentado, no caso de anfibólios azuis, ou cinza esverdeado, no caso de anfibólios verdes escuros ou preto escuro. Preto escuro é ótimo, tá? Ou mais preto. O brilho vai ser vítreo ou então sedoso nas variedades fibrosas. Então, de um modo geral, tá? Os anfibólios, eles são gerados a temperaturas menores do que os... Então, de um modo geral, anfibólios são gerados em temperaturas menores do que os piroxênios, tá? Então, às vezes, por conta de associação de rocha, a gente exclui se é um piroxênio ou se é um anfibólio com base nos outros minerais. Se a gente vê que tem minerais formados em temperaturas menores, a gente começa a desconfiar mais de anfibólio. Se são minerais de temperaturas mais altas, a gente começa a desconfiar de piroxênio. Temperaturas maiores, piroxênios, anfibólios menores, falei certo, né? Eles vão apresentar hábitos mais alongados, tá? Como os prismas, como os hábitos aciculares, tá? Então, comparando com os piroxênios, que eram mais quadradões, tá? Eles vão ter esses hábitos mais esticadinhos aqui, mais alongados, tá? E olhando aqui o arranjo das clivagens, ó, vejam como eles vão formar esses losangos, tá? Se no piroxênio o encontro das clivagens formavam quadradinhos, aqui a gente vão ser formados losangos, tá? Ó, vejam aqui. E isso acaba ajudando muito na identificação dos minerais, tá? Então, ó, aqui como eles são, ó, vejam que nos tons de verde, tá? Geralmente piroxênios são mais escuros, os anfibólios são mais claros. Mas o tom de verde é muito parecido. Tá? Ó, veja aqui na rocha, comparando com essas aqui do piroxênio, ó, é bem parecido. Então, a gente separa bem aí, só por esse corte basal, identificando aqui a clivagem, que seria isso aqui. Tá? Então, né, vejam aqui. O mineral quebrou aqui e quebrou aqui. E a gente consegue identificar essas linhas bem fininhas aqui dentro, ó, né, no interior aqui do mineral, tá? Ó, aí tem outras aqui, tá? E aí, esse aqui, então, é o anfibólio, né? Ângulo de 56 ou 124, né? E aqui, ó, vejam, ângulos de clivagem de aproximadamente 90 graus. Né? Então, esse aqui é o piroxênio. Tá? E essa é a melhor forma de distinção entre esses dois minerais, sem uma análise micro. Tá? É com base, né, na clivagem que eles apresentam em seção basal. Então, tem que ser esse corte perpendicular ao eixo C, tá? Ou então, né, os planos paralelos ao eixo A e B. E como eu falei, né, a clivagem ela é derivada, né, é gerada por uma orientação atômica desses planos de quebra, né? Então a gente faz um esforço, né, externo, aplica uma força mecânica externa e o mineral vai se tender a quebrar aí, né, seguindo planos atômicos específicos, formando aí aproximadamente 90 graus no caso dos piroxênios, né? E no caso dos anfibólios, vai formar aí ângulos
entre 56 e 124 graus. Tá? Então, vejam que isso é uma derivação do arranjo estrutural, tá? Da forma da organização dos átomos. A gente vai ver isso em mais detalhe na aula de classificação mineral, tá? Que eu vou explicar bem certinho qual é a diferença da organização atômica de um piroxênio para um anfibólio, tá? De um anfibólio para um quartzo, para um feldspato. Então, aqui só para reforçar, né, como que a gente vê isso, né, que isso é derivado de uma organização, é um produto da diferença estrutural, tá, deles, né, entre o piroxênio e o anfibólio. Aqui a gente está vendo como que isso é observado em lâmina petrográfica, tá? Então, aqui um piroxênio com um corte de seção transversal, né, de seção basal de um piroxênio, com as clivagens, tá? E aqui de um anfibólio. Como a gente vê isso em rocha, né? Vamos lá. Então, novamente, né, a gente tem aqui quartzo incolor, tá? Translúcido. Vejam que o quartzo ele fica com esse aspecto mais escurecido, porque como ele está permitindo a passagem da luz, mas a única passagem da luz está vindo dessa superfície exposta dele, quando bate aqui em volta, ele fica com esse aspecto mais escuro, tá? Mas ele é um mineral transparente. Então, ele fica meio esse cinza aqui, porque o entorno dele é esse cinza, tá? É esse branco com preto aqui, tá? Por isso que ele fica esse aspecto mais escuro. Mas quando a gente vê na lupa, ele é um mineral transparente, incolor, tá? Nesse caso aqui dessa rocha. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, vejam, transparente, tá? Vejam como comparem esse círculo azul com esse círculo roxo aqui, tá? Vejam como o mineral do círculo azul dá uma ideia de profundidade, tá? Isso porque é um mineral transparente, tá? Translúcido ali no caso, um pouco, tá? Mas vejam como ele dá a sensação de profundidade que esse mineral aqui do círculo roxo não dá. Essa é uma boa forma da gente separar minerais em rocha, separar quartzo de feldspato, por exemplo, tá? Aqui no caso a gente tem um plagioclásio, tá? E aqui a gente tem o quartzo. Então vejam, por conta dessa transparência do quartzo, ele dá essa sensação de profundidade. É uma boa dica que eu dou para vocês, para identificar mineral em rocha, tá? Aí a gente tem aqui feldspato alcalino, tá? Então vejam aqui, o plagioclásio é o cinza, o feldspato alcalino é o branco. E aí a gente tem aqui um anfibólio. Tá? Quando eu vi, isso aqui é uma rocha ornamental, tá? Então, uma seção polida. Eu consegui, quando eu tirei a foto, eu consegui ver nessas seções basais aqui, tá? O ângulo de encontro o ângulo das clivagens. Por isso que eu estou afirmando que é um anfibólio, tá? Mas só por foto aqui, não conseguiria, tá? Eu não pediria para vocês me dizerem se é um piroxênio ou um anfibólio. Geólogos experientes, tá, conseguiriam dizer mais se eu desse mais informações aqui, né, de formação dessa rocha, tá? Por causa da associação mineral, condições de temperatura de cristalização, daria para dar uma boa inferida aí, tá? Mas eu consegui ver aqui, tá? Mas sem ver isso, não dá para dizer. A gente teria que colocar anfibólio, interrogação, piroxênio, interrogação. Tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem aqui o feldspato alcalino, rosinha, plagioclásio, esse branquinho, tá? Aqui não dá dando muito para distinguir as cores, né? Não ficou muito bom na foto, mas vejam que tem nuances aí, tá? De minerais mais rosinhas e minerais mais branquiçados. Aí a gente tem quartzo, tá? E aqui também um anfibólio. Eu não consegui achar nenhuma de piroxênio, gente, me desculpem, tá? Aqui, ó, vejam que aqui provavelmente também tem anfibólio, tem biotita,